Está no ar TCast, o seu podcast de teologia. A medicina nos diz que é possível para uma pessoa suar sangue, mas que isso só acontece quando alguém está no extremo do sofrimento. As Escrituras nos dizem em Mateus 26, versículos 36 a 46, sobre os tempos finais da vida do Senhor Jesus aqui na Terra, momentos antes dele ser crucificado. Jesus estava no jardim do Getsêmani e lá ele suou sangue, pois estava no ápice de seu sofrimento. Jesus, ao viver aqui no mundo, se questionava por vezes até quando ele teria que suportar viver com aquela geração incrédula, o que revela, de certa forma, a angústia de Jesus. Porém, o ápice da angústia do Senhor não foi a incredulidade das pessoas, mas sim minutos antes de ser cravado em uma cruz, no jardim do Getsêmani, foi que ele expressou essa angústia. Em tempos de crise, o que podemos aprender com o sofrimento do nosso Mestre? Certamente, há várias coisas a aprender com o modo de Jesus de sofrer. Jesus estava para enfrentar o cálice da ira de Deus. Por isso ele diz que, se possível, que o Deus Pai passasse dele o seu cálice. Ainda assim, Jesus não pecou, mesmo estando para enfrentar o cálice da ira de Deus, e nem agiu com insensatez, mesmo no ápice do seu sofrimento. O que acontece é que, quando nós sofremos, nem sempre agimos da forma correta, como Jesus agiu. Na verdade, nós temos a tendência a murmurar. É por isso que nós precisamos de uma boa teologia do sofrimento. Ao final desse podcast, irei falar de 6 lições que podemos abstrair do modo certo como Jesus sofreu. Mas antes, vamos conversar sobre como nós sofremos de uma forma que não agrada a Deus? Do que eu estou falando? O que acontece é que todos nós, afetados pelo barateamento do Evangelho, temos de certa forma uma teologia triunfalista, onde distorcemos as coisas. Colocamos a Deus como nosso servo e não como nosso Senhor e Rei. Quando pedimos, nós queremos que Deus nos dê tudo o que desejamos e quando desejamos. E é por essa razão que, ao lidar com o sofrimento, logo questionamos a Deus sobre sua bondade e benignidade para conosco. Aquela velha frase: Deus, onde estás? Então, quando Deus nos dá o bem, nós o louvamos e o magnificamos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós nos alegramos, mas quando Ele permite o mal, nós rapidamente murmuramos, em vez de adorar e reconhecer como Jó, lá em Jó, capítulo 2, versículo 10, na parte B, que Jó fala assim: se recebemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Acontece que esse ciclo de recebermos o bem e ficarmos contentes, e louvarmos a Deus, e recebermos o mal e murmurarmos, se torna um ciclo vicioso. E nós só conseguiremos interromper esse ciclo se agirmos como Jesus e como Jó, se aprendermos a sofrer, no caso, do modo que agrada a Deus. É por isso, novamente insisto, que nós precisamos de uma boa teologia do sofrimento. David Platt, um teólogo e missionário, em seu livro Contra a Cultura, diz algo bastante poderoso. Na página 186, abre aspas, David fala assim: sempre que Deus nos dá uma ordem negativa, Ele também nos concede 2 coisas positivas. Primeiro, Ele nos concede algo melhor e segundo, ao mesmo tempo, Deus nos protege de algo pior. Fecha aspas. Ou seja, se queremos ter uma vida cristã equilibrada, nós precisamos ter uma teologia justa. E isso começa em entendermos que Deus não tem o dever de nos dar nada além do inferno, por causa dos nossos pecados, e devemos entender também que devemos louvar a Deus em todos os momentos, inclusive no sofrimento. Para tanto,
nos momentos mais cruéis da vida e nos momentos que Deus nos diz não, precisamos aprender a sofrer e lamentar do modo que possa agradar a Deus. E precisamos crer confiantemente que todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, cooperam para o nosso bem. Eu penso que uma boa teologia do sofrimento virá quando realmente entendermos que Deus é soberano e procurarmos ver o seu agir em toda e qualquer situação. As frustrações e abatimentos profundos geralmente advêm quando perdemos Deus de vista. Mas, se tivermos a Deus como ponto de partida para todas as situações que enfrentamos, a paz dele há de invadir nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Nesse mundo de pecado, enfrentaremos muitas aflições. Jesus nos prometeu isso. Mas nós, crentes em Jesus, no Messias, nós podemos ter bom ânimo. Afinal, ele venceu o mundo. E mesmo no sofrimento, nele, em Cristo, nós temos a paz. O sofrimento não significa que Deus nos abandonou. A promessa dele é que estaria conosco todos os dias. Isso inclui os dias sombrios, até a consumação dos séculos. E Deus cumpre suas promessas. Portanto, ele está conosco no sofrimento também. Soframos sim, pois não podemos negar a realidade e os nossos sentimentos. E não é porque nós somos crentes que não haverá momentos ruins nas nossas vidas. Mas o que nós devemos aprender é a sofrer do modo que agrada a Deus, assim como Jesus e também Jó e também o apóstolo Paulo, como outros exemplos, né? Como esses grandes homens de Deus sofreram. Então, por exemplo, Paulo, a gente vê que ele escreve uma carta sobre felicidade, Filipenses, em um momento em que ele está preso. E ele fala que ele pode tudo em Cristo que o fortalece, seja passando por coisas boas, situações boas ou situações ruins. É isso que deve pautar a nossa teologia do sofrimento. Por fim, depois de entendermos essas coisas, eis umas lições práticas em relação a como Jesus sofreu no Getsemane, portanto, a forma como nós devemos sofrer também. O ponto primeiro é que nós precisamos procurar um lugar silencioso. Há muito barulho ao nosso redor hoje em dia, seja nas redes sociais, onde cada um diz o que pensa a todo momento com uma frenesi muito grande, e cada um tem a sua sabedoria pessoal. Nem sempre essa sabedoria é baseada nas escrituras. Ou seja, por muitas ferramentas de construções de ideia que nos são oferecidas hoje em dia, como cursos, treinamentos, seminários, etc., seja online ou não, seja pela exigência profissional, seja nos estudos acadêmicos, seja no trabalho, ou seja por outras coisas. Então, acontece que nós estamos rodeados sempre de muito barulho. A gente vê que Jesus sai do barulho da multidão e vai para um jardim, para se distanciar desses ruídos, né? E calmamente se derrama na presença do Senhor. Então, ponto 1 é a gente procurar um lugar silencioso, né? Procurar se distanciar dos barulhos da vida. O ponto 2 é que em momentos de sofrimentos nós precisamos filtrar com quem nós iremos compartilhar os nossos sentimentos mais íntimos. Jesus ele tinha muitos seguidores, mas desses seguidores ele tinha apenas 12 discípulos. E desses discípulos, Jesus tinha apenas 3 dos mais íntimos, com que ele compartilhava as questões mais profundas da vida, como esse momento antes da sua morte no jardim do Getsemane. Então, nós precisamos de pessoas mais íntimas que a gente possa compartilhar esses momentos. O terceiro ponto é que, assim como Jesus, em momentos de dor e sofrimento, a primeira coisa que devemos fazer não é murmurar, mas orar. Jesus, em um momento como esse, ele não reclama com Deus, ele não questiona Deus, ele não pergunta para Deus, Deus, onde estás? Porque ele sabia que Deus estava reinando soberanamente sobre o seu trono. Mas Jesus, ele se põe a orar, ele se põe a conversar com o Senhor. E é muito importante isso. O quarto ponto
é que a oração não necessariamente precisa ser longa. Às vezes, apenas um Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou de nós, ou do mundo, né? Como é a situação da crise global. Às vezes, apenas uma oração dessa é o bastante. Porém, há dias que nós vamos precisar nos derramar na presença do Senhor e passar horas e horas conversando com o Pai, assim como Jesus no Getsemane, né? O ponto quinto é que nós, novamente, né, nós não podemos negar os nossos sentimentos. E quando há frustração com algo, nós precisamos falar, compartilhar. Isso a gente vê com Jesus no Getsemane. Jesus, quando viu seus amigos dormindo, ele não fingiu que aquilo não estava acontecendo, mas ele falou. Apesar de não ter surtido efeito, pois a carne dos seus discípulos naquele momento estava fraca e eles continuaram dormindo. Mas Jesus primeiramente tem uma preocupação com seus discípulos e depois ele fala, né, como eles estavam se sentindo, já que os seus amigos não puderam ficar com eles durante nem por uma hora. No ponto 6, nós precisamos saber que não adianta só orar. Nós precisamos aprender como orar corretamente. A forma de orar também conta. Não fosse assim, Jesus não teria nos ensinado como orar a partir da oração do Pai Nosso. Portanto, quando orarmos em situações de dificuldade, não oremos pedindo e esperando que o Senhor faça a nossa vontade, mas que humildemente possamos dizer: meu Pai, se possível, passa de nós esse cálice. Todavia, não seja como nós queremos, e sim como tu queres. Espero que esse podcast lhe ajude a enfrentar esse momento de crise da forma como agrada a Deus, né? Que a gente possa sofrer do modo que agrada a Deus. Um forte abraço. Você ouviu TCast, o seu podcast de teologia.